Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Estou aqui hoje em nome do Rodrigo, sabe aquele cara da barba? Eu sou Ricardo Bernardes, irmão dele, e ele pediu para eu vir aqui hoje falar sobre essa live, porque ele teve um compromisso. Então, hoje eu vou estar falando, a pedido do Rodrigo, aquele cara da barba, eu vou estar falando sobre algumas coisas que atrapalham no tratamento da dor cervical. Boa noite, Priscila. Tô falando boa noite aqui, mas agora é boa tarde. Eu tô acostumado a fazer a live à noite. E então, me ajuda aí já, você que tá chegando, dispara o aviãozinho aí para chamar mais pessoas para nossa live, ok? Eu queria aproveitar e perguntar de onde que você está falando, Priscila, de onde que você está falando, Josué, vocês que estão entrando agora aí, MK, time MK, de onde que vocês estão falando? E outra coisa, vocês estão sentindo dor cervical hoje? E escreve para mim para eu saber, por favor. Então, muito prazer, eu sou o Ricardo Bernardes, eu sou irmão gêmeo do Rodrigo, aquele cara da barba, tá? E Campinas, legal, acabei de voltar daí, Priscila. E Priscila, você tem sentido dor na cervical aí nesses dias? Elizabeth, boa tarde, tudo bem? Então, coloque aí, você que está chegando agora, de onde que você vem, de onde você está falando, e se você está sentindo dor na coluna cervical, para que eu possa falar algo mais específico, tá bom? Então, é uma coisa que eu tenho visto na minha prática, já ajudando pessoas com esse problema, é que existem, eu selecionei apenas 7, nós temos muito mais coisas que atrapalham a pessoa ela engrenar no tratamento, ou ela fazer o tratamento correto, ou ela aderir ao tratamento. Nós temos várias maneiras de falar aí sobre essas coisas. Então, eu selecionei apenas 7, tá? Que eu acho que joguei assim, pelo menos as mais importantes. E essas coisas, além de algumas pesquisas que eu fiz, são coisas que eu pergunto para os meus clientes aí, nesses 15 anos, ajudando pessoas com problema na dor cervical. O que para você é mais difícil? O que te impede? Alguns dias atrás eu fiz uma caixinha também de perguntas, então aí, mediante o que o pessoal respondeu, eu achei importante eu falar sobre isso, porque acredito que eu possa estar ajudando pessoas que estão aí enroscando, não estão conseguindo ir adiante com o seu tratamento para dor cervical, beleza? Então, indo já para a primeira que eu queria falar hoje é o seguinte, é a falta da compreensão, tá? E então, Ricardo Bernardes, irmão do Rodrigo Bernardes, aquele cara da barba, o que você está dizendo, o que você quer dizer com a falta de compreensão? Toda vez que a pessoa inicia, isso serve para qualquer tratamento na área da saúde, o profissional da saúde que está ali com o seu cliente ou paciente, ele tem que explicar tintim por tintim, numa linguagem simples, na linguagem que a pessoa fala, tem que explicar exatamente o que é o tratamento, como funciona, como que tem que ser feito, se você não fizer da forma correta, qual vai ser o final, se você fizer o tratamento da forma correta, qual vai ser a chance de você ter resultado, apresentar pesquisas, apresentar maneiras diferentes do que a pessoa talvez já tenha feito. Então, por mais bobeira que parece, isso é uma coisa que atrapalha muitas pessoas. Porque eu notei de muitos clientes que eu ajudei, sempre vários chegavam que perceber que eles não tinham entendido como funcionava o tratamento. Então, muitas coisas que eles deveriam estar fazendo, eles não faziam porque não tinham entendido. Então, a falta de compreensão é uma coisa muito, muito importante, tá? Por mais que pareça simples, mas isso é importante. Então, a pessoa, por exemplo, que vai iniciar o tratamento, ela precisa o seguinte, ela precisa ter conhecimento sobre a condição real dela, tá? Ela precisa ter conhecimento sobre os benefícios que ela vai ter, tá bom? Porque se a pessoa começa um tratamento e ela não está tendo muito resultado, é muito fácil dela desmotivar e parar, tá? E hoje mesmo, eu estava, um pouco antes dessa live, eu estava com um novo cliente que veio de Santos ali para eu atendê-lo, até em Campinas, e eu estava dizendo para ele, eu sempre costumo dizer essa frase nas avaliações, todo bom tratamento, todo tratamento correto,
ele se inicia, ele começa com as orientações corretas, tá? A gente tem que alinhar todas essas coisas, porque elas fazem total diferença para você não ficar enroscando, tá? Vamos fazer uma analogia simples. Vamos supor que você começou a trabalhar numa empresa hoje, tá? Você caiu ali de seu primeiro dia de trabalho, e aí, assim, muita coisa para você aprender, muitos processos, muitos procedimentos, pessoas para você estar se relacionando ali no seu trabalho. De repente, o seu novo chefe te joga ali e fala assim, ó, fica aí e meio que se vira. Você vai ficar totalmente perdido, tá? E isso também acontece em tratamentos. Por isso que o profissional tem que esclarecer todos os pontos e você tem que fazer todas as perguntas. Está com dúvida? Eu não entendi. Mas por que isso é importante? Por que eu tenho que fazer isso? E se eu fizer isso, eu vou atingir aquilo? Então, assim, tudo tem que ficar às claras. Então, a falta de compreensão ela é um problema muito grande, tá? Algumas pessoas ficam com vergonha, gente, quando não entende. Certo? E não tem problema, a gente não sabe tudo. Eu mesmo sempre falo, olha, quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe. Porque é um universo de coisas, principalmente no mundo para tratador. Então, é importante que você seja totalmente transparente e sincero com o profissional da saúde que está aí te acompanhando. E falar, olha, não entendi, explica de novo. Sabe que também tem um exemplo simples, tá? Que se encaixa com isso. Olá, Breathing Heart Coaching. Tem aí alguém aí, acho que não fala português. Olá, como estás? Então, isso acontece muito. Por exemplo, às vezes eu pego uma receita de alguém que escreveu uma medicação. Vamos supor, você passa com o médico, ele escreve uma receita lá que você vai ler e não entende. E aí, assim, como é que você vai saber que horas que você vai tomar o remédio? Qual a dose que você vai tomar? Qual é a posologia? Você vai tomar com água, com leite? Você pode tomar depois da refeição, antes da refeição? Como se você vai, assim, progredir nesse tratamento? Por exemplo, se você vai tomar alguma medicação prescrita pelo médico, se você não está entendendo ali. Então, pessoal, a falta de compreensão é um grande empecilho, é uma grande armadilha. Então, quando você estiver diante do seu profissional da saúde para tratar, aqui, hoje eu estou me falando sobre dor cervical. Então, tem que ficar tudo às claras, tem que entender como funciona, qual é o tempo previsto, qual é o tempo médio. Então, assim, você tem que compreender como funciona o tratamento. E se você está com o seu profissional, ele não explicou, pergunte, olha, como é que vai funcionar, quais são os passos, tá bom? Então, isso é muito importante. Vamos lá para a segunda? A segunda armadilha, né? Que impede a pessoa com dor cervical de melhorar com o seu tratamento de adiante, é a expectativa irrealista. Ou seja, vamos supor que eu tenho um trabalho e eu tenho um salário de R$5.000 ao mês. Eu vou conseguir juntar 1 milhão em um ano? Não, isso é muito irreal. Então, por mais absurdo que pareça esse exemplo, quando a gente vai falar de tratamento, a gente também tem que sentar com a pessoa e a gente tem que explicar, saber primeiro ouvir quais são as suas expectativas em relação ao tratamento. A sua expectativa, ela é real ou ela é irreal? Vou ser mais direto ao ponto desse segundo que eu estou dizendo, tá? Então, assim, tem muitas pessoas que elas esperam, assim, um resultado imediato. É uma das coisas que eu mais escuto, gente. Principalmente assim, os clientes às vezes que não me conheciam, a primeira sessão, a primeira avaliação, a pessoa fala assim, eu quero fazer uma sessão e já sair sem dor, sair totalmente curado. Todo mundo quer, até eu como profissional quero promover isso, mas na maioria das vezes não é possível. Nós precisamos de um tempo, porque de maneira geral o tratamento envolve um processo, porque são estímulos que a gente vai estar dando para o cérebro, estímulos que a gente vai estar dando para o corpo. Boa tarde, Francisco, meu querido amigo de Mogi Guaçu. Então, pessoal, isso é muito importante. Nós temos que alinhar aqui quais são as expectativas, se elas são realistas ou não. Então, se elas são irrealistas, isso não vai funcionar. E aí isso pode ser um empecilho que faça, por exemplo, que a pessoa até que inicie um tratamento correto, baseado em pesquisa, mas a pessoa para por conta de ter uma expectativa errada. Tá? E tem muitas pesquisas que analisam só isso. Elas vão analisar as expectativas do paciente, o que ele espera com o tratamento,
né? Então não adianta eu, por exemplo, eu mirar aqui, né? Eu mirar aqui sei lá, no Monte Everest e acertar na Lua, não dá. Então a gente tem que ser realista com aquilo que a gente tem, tá? Por isso que é importante o tratamento ser baseado em pesquisas. A gente vai ter onde se basear, tá bom? Então é o seguinte, as pessoas comumente iniciam um tratamento, então quando elas não atingem o resultado no tempo que ela acha que deveria acontecer, ela se frustra, ela interrompe o processo, ela talvez deixe de fazer aqueles passos que ela deveria estar fazendo, tá? Por ela ter uma expectativa irrealista, tá? Então a gente precisa alinhar essas expectativas para que realmente a pessoa atinja aí sucesso com o tratamento, tá bom? Então até agora a gente está falando o quê? Da primeira, qual que é a primeira, porque tem gente chegando agora aqui, tá? Seja bem-vindo, você que está chegando agora na nossa live. Qual é a primeira expectativa, então, a primeira armadilha que vai impedir você progredir com o tratamento para sua dor cervical? É a falta de compreensão, tá? A segunda, então, a expectativa ou expectativas irrealistas, tá bom? Vamos lá, então, para a nossa terceira. A terceira armadilha que pode impedir você de avançar, de ter sucesso, de progredir com o seu tratamento para dor cervical, sabe o que é? É a falta de suporte social, tá? Eu vou começar com um exemplo muito simples, tá? Vamos supor que você é um vendedor e você vai vender uma cama. Se você vende camas aí para casais. E de repente é o seguinte, o marido não quer comprar cama e a esposa quer comprar cama. Então fica difícil você vender, porque se entre o casal eles não decidiram, tem um a favor e outro contra, então para você que está vendendo, você vai ter um desafio maior ali de conseguir ajudar essa pessoa a adquirir a cama, né? Vamos supor que a esposa, tá caro, o marido não tá, então é todo aquele entrave, todo aquele enrosco que vai acontecer. Então, o apoio do familiar, do cônjuge, do amigo, do namorado, do pai, da mãe. Então, assim, tem um papel muito importante para que a pessoa ela faça o tratamento corretamente, como eu tenho dito, para que ela tenha adesão ao tratamento. Para que ela faça, como a gente fala assim, fazer direitinho, seguir a receita, por exemplo, a receita do bolo. Eu vou seguir a receita direitinho. Então, se a pessoa não tem suporte, isso é um grande empecilho, é uma grande armadilha. Então, quem tá... boa tarde, Carlos, tudo bem? Seja bem-vindo aí à nossa live. Então, se você tem aí o seu cônjuge, o namorado, então, assim, tá tendo muito enrosco, vocês precisam sentar, vocês precisam alinhar essa conversa. E, claro, vocês trazer isso de maneira clara para o profissional, para estar trazendo as informações para que a gente quebre essa barreira aí da falta de suporte, né? Porque, vamos supor, você começa a se tratar, de repente não está tendo o resultado que você esperava ali, talvez nos 2 primeiros dias, 3 primeiros dias, aí fica lá a outra pessoa, aí tá vendo? Falei para você que não ia dar. Então, é muito importante alinhar também essa questão de suporte. Você que tem o seu cônjuge, esposo, marido, namorado, né? Ou familiar que mora com você, irmão, enfim. Então, converse com essa pessoa, tá? Mas assim, de uma maneira calma, tira um momento que os dois estejam bem, legais, sem ficar se atacando, e depois tragam isso para o profissional, tá? Tragam isso para que isso seja trazido assim à luz de um profissional que vai estar ali te orientando, provavelmente de uma maneira melhor, e também à luz das pesquisas, certo? Boa noite para quem está chegando aí. Boa noite não, gente. Boa tarde. Eu tô com a minha cabeça à noite aqui. Para quem não me conhece, eu sou o Ricardo Bernardes, irmão do Rodrigo, aquele cara de barba que sempre está falando aqui. Hoje eu estou substituindo ele para falar aqui sobre as armadilhas que impedem as pessoas de ir adiante na dor cervical, tá bom? Ok, vamos para uma outra próxima. Você que está aqui comigo até agora, qual que te chamou mais atenção? Qual que para você já teve isso como empecilho para você se tratar, algum tipo de tratamento e até de maneira mais específica dor cervical? Qual foi a primeira? Falta de compreensão, quando você não entende o tratamento e aí você abandona ou não se sente motivado ou para no meio do caminho ou nem inicia. A segunda armadilha
são as expectativas, às vezes, irrealistas, tá? Eu esperar alguma coisa que não vai acontecer, certo? Como eu disse, o tratamento de dor, ele sempre é um processo. Não existe um botão mágico que eu vou lá perto e pare, tá? Então é um processo. Então eu preciso alinhar as expectativas de maneira real, tá? Especialmente com a experiência de um profissional aí já experiente e, obviamente, à luz das pesquisas, tá? Então conta pra mim aí se tem alguma dessas aqui que você que já te atrapalhou. A terceira é a falta de suporte social, ou suporte em casa, ou suporte do cônjuge, do namorado. Então isso faz muita diferença. Tá? Se isso faz diferença, como eu disse, na hora de comprar uma cama, na hora de comprar uma casa, um carro, né, um casal vai adquirir um bem, alguma coisa, uma viagem, investir, quanto mais no tratamento, né, pessoal? Então isso é muito importante, tá? Então, indo para nossa quarta armadilha aqui, são o quê? Os efeitos colaterais indesejados, tá? A gente sabe que, principalmente, eu vou começar com um exemplo do tratamento medicamentoso, né? Infelizmente, né, toda a medicação, ela pode ter um grande potencial de ter efeitos colaterais, tá? Então isso, todo mundo que está aqui com certeza já tomou alguma medicação para alguma coisa e é muito comum ter um efeito indesejado, tá? Então não quer dizer que a gente não vá tomar, então existe o custo-benefício da medicação, tá? Em se tratando da dor, tá? Então, as próprias medicações para dor, elas podem trazer efeitos colaterais, sim, tá? E efeitos sérios, tá? Por isso que o ideal é sempre a gente evitar a automedicação, sempre falar com um profissional médico ali para estar ali, avaliar o seu caso com detalhe e aí depois medicar você. Eu, como fisioterapeuta, recebo muitos clientes que eu ajudo no tratamento da dor e que chegam lá, nossa, me indica que você indica tomar. Aí eu falo assim, olha, neste caso, geralmente os pacientes tomam isso, aquilo, mas o seu médico que deve te prescrever aí com a medicação correta. Ele que está habilitado, ele que estudou para isso, certo? Boa tarde aí, Diva Viagens, tudo bem com você? Então, essa quarta armadilha que impede a pessoa avançar no tratamento da dor cervical, então é o efeito colateral indesejado. Eu comecei falando da medicação, pessoal, mas eu sou totalmente sincero. Isso se aplica também ao exercício, tá? Que é parte do carro-chefe do fisioterapeuta que está ali ajudando a pessoa com dor. Aplicar o movimento, lembrando que primeiro o movimento estimula o cérebro. Depois que eu vou pensar em músculo, em articulação, em ligamento, em disco, certo? Vértebra, depois que eu vou pensar nisso. Sempre a gente tem que lembrar que o exercício, o papel principal dele é o cérebro. Depois tudo é secundário, tá? É claro que tem efeito e é muito importante, mas o efeito maior é no cérebro. Então, até o exercício. Às vezes, quem está te prescrevendo o exercício ali para dor cervical, ou assim, fez muitas repetições, ou não fez o suficiente para alcançar um efeito de alívio da dor, tá? Ou fez algum exercício que não estava muito adequado, tá? Pode dar um exemplo aí, Ricardo, irmão do Rodrigo, aquele cara de barba? Posso, sim. Vamos supor que a pessoa tenha uma hérnia de disco sintomática, que quando ela vai com a cabeça para frente, ela tenha mais dor na cervical. Então a gente tem que avaliar e ver, poxa, nesse momento aqui, então não é para você ficar fazendo isso aqui. A gente provavelmente vai ter o que vai o oposto, ou para trás, que vai aliviar. Então a gente avalia e aí nós vamos alinhar esses exercícios específicos para você, para o seu caso, e de maneira que você não tenha um efeito colateral indesejado, tá? A própria academia, né? Academia ou qualquer outro tipo de treinamento, crossfit, pilates, academia, musculação. Se você exagerar, o seu corpo vai, né? Ou seja, a conta vai vir, tá? Lembre-se você talvez que um dia fez aí um treinamento ou um esporte que você exagerou no dia seguinte, meu filho, minha filha. Então a gente pode ter algum problema, dor pós-treino ou muitas câimbras, etc. E daí vai, tá bom? Então até agora nós estamos falando das armadilhas ou das coisas que atrapalham você continuar o seu tratamento, ou coisas que vão fazer você interromper ou não fazer da maneira certinha, não seguir a receita de bolo. Então se você não seguir a receita de bolo da sua mãe, da sua tia certinho, é provável que o sabor e a textura, um olhadinho do bolo não vai ficar igual, tá? Então vamos seguir a receita direitinho, tudo bem, pessoal? Olha só, outra armadilha, agora tô chegando na quinta
A quinta armadilha que pode impedir você de ter sucesso com o seu tratamento aí para dor cervical é o que nós chamamos de crenças limitantes. Tá? E então é o seguinte, eu já quero começar dizendo o seguinte: mudar a maneira como você pensa, mudar o seu pensamento em relação a um tratamento que você começou, ou em relação a outros que você fez anteriormente. Então, mudar a forma como você pensa em relação a isso já é o primeiro passo para a cura. Tá? Então, se você tiver uma caneta, anote isso, tá? Porque, como eu disse, eu que já ajudo pessoas com tratamento de dor há 15 anos, eu escuto muito isso. Ah, mas eu já fiz aquilo, mas eu já fiz aquilo. Tipo, eu já tentei, mas eu desisto, não dá mais. Ah, não tem jeito, ou eu vou morrer com essa dor, certo? Ah, não, mas no meu caso é só cirurgia. Então é o seguinte, pessoal, esses pensamentos fixos, eles acabam levando a gente para um extremo, tá? Então, é importante a gente reavaliar quais são esses pensamentos fixos, né? Eu acho que é uma palavra bem forte, né? Quais são esses pensamentos fixos, né? Que estamos falando das crenças limitantes, para a gente saber o seguinte: olha, isso aí não tem fundamento. Você quer ver um exemplo muito, muito simples em relação ao tratamento do corpo com exercício, que é uma crença limitante, que é um mito até, é o peso, tá? Hoje eu estava atendendo um cliente agora pela manhã com um problema de coluna, e eu tava falando pra ele, e ele falou assim: ah, não, em relação ao peso, aí não pode, né, tem que tomar cuidado com o peso. E eu falei assim: olha, querido, a gente pensava assim lá na década de 80, década de 90, até antes, né, que o peso era uma coisa ruim pra coluna, tá? Tanto a cervical, a lombar, a torácica. Mas na verdade o peso não é ruim nenhum. E aí eu falei pra ele o seguinte, né, é um senhor aposentado, foi professor, muito experiente, e eu falei pra ele o seguinte, falei assim: vamos ver os lutadores de sumô, eles não têm dor na coluna. Claro que a gente sabe, um ou outro vai ter, né? Todo mundo tá sujeito, mas de maneira geral, você vai ver pesquisa, não é assim. Mas a gente pensava que o peso era ruim. O que acontece é que o seu corpo não está preparado para aquela demanda de peso, para aquela amplitude de movimento, aí a gente tem que ajustar isso. Tá? E aí eu falei pra ele: olha, os lutadores de sumô não tem problema de coluna de maneira geral. Eu acabei de assistir um seriado ali que ele se pula, torce e tudo. E aí ele pegou, começou a pensar, e de repente ele começou a sorrir. Ele falou: rapaz, não é que tem razão isso? Ele falou: nunca pensei nisso. Então, ou seja, era uma crença limitante de evitar peso durante algum tratamento, por exemplo, para dor cervical, com exercício, com descarga de peso, que pode estar ali deixando, poderia ser assim uma coisa que vai ajudar muito, mas devido a essa crença limitante, a esse pensamento fixo, que não tem fundamento, né? A gente achava que tinha no passado, mas a gente sabe que não. E aí isso pode estar atrapalhando a pessoa de progredir, olha, você fez aquele exercício? Ah, não fiz, não, porque aquele lá tem mais peso, tudo. Então não é assim, pessoal. Então a melhor coisa é sempre consultar o profissional que tem experiência, e especialmente aquele que tem experiência, mas que vai se basear aí nas pesquisas para tirar os mitos, tirar essas crenças limitantes. Ok? Tudo bem? E aí, tá gostando da live? Manda aí coraçãozinho, o senzinho, qualquer coisa, esses botões aí do Instagram. Eu, quando eu tô no live de alguém, eu gosto, eu fico ali apertando ali. Beleza? Vamos então para nossa sexta armadilha que pode impedir você. Pode impedir isso mesmo, pode impedir você. Pode estar ali sendo uma coisinha aqui, essa cesta que eu vou falar, talvez seja isso aqui que está impedindo você de ter sucesso com o tratamento para sua dor cervical, tá? Eu vou estar falando o quê? Da falta de tempo, tá? Gente, essa eu acho que é uma das mais, assim, das mais pesadas, das mais difíceis da gente quebrar esse estigma, sabe? E assim, gente, tudo bem pensar assim, né? Tá? Lembrando que eu tô aqui pra falar que isso é um problema, e eu tô querendo pensar, querendo ajudar a trazer uma solução. É o que eu mais escuto dos meus clientes, de todas as coisas, essa é uma das que eu mais escuto. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para tratar. Não, você fez o exercício que eu pedi. Ou seja, eu sempre costumo dizer o seguinte: tomou o remédio? Ah, não deu tempo. Entendeu? Aí eu pergunto assim: deu tempo de almoçar? Tá. Deu tempo de ficar 10 minutos no WhatsApp? E nas redes sociais? Deu tempo? E de assistir aquela série? Deu tempo? Deu. Tá. Deu tempo de ir lá comprar o sapato que você gosta? Você foi no shopping lá, sabe? Demorou 1h30? Falei assim: e não deu 3 minutos para você fazer o que eu pedi para tomar um remédio? Então, gente, a gente não pode usar o tempo como desculpa mais, tá? Por que eu tô dizendo o seguinte? Olha só,
o que eu tenho observado com esse método que eu criei, tá, para ajudar as pessoas com dor cervical. Então, inicialmente, as pessoas acham que assim, eu tenho que parar 1 hora para fazer só aquilo. E não é assim, gente, tá? Essa que é a notícia boa. Essa que é a notícia boa. Pensa o seguinte, o nosso dia tem 24 horas. Se a gente pegar e dividir o dia em minutos, a gente vai ter o quê? Então 24, 60, 1440, mais ou menos aí. Tem alguém bom de matemática aí? Eu tô fazendo aqui meio de cabeça, tá? Então vamos supor o seguinte, o nosso dia tem 1440 minutos, é isso? Tô certo? Se eu tiver errado, alguém me corrige, tá? Mas tudo bem, eu sei, é muito minuto pra caramba. Mas é o seguinte, aquilo que tem efeito, certo, de verdade, não é parar 1 hora e fazer tudo, mas é diluir durante o dia. Então, quando eu estou orientando os clientes para fazer os exercícios, eu sempre falo o seguinte, olha, você vai tirar 3 minutos, certo? Aí, vamos fazer isso aí 3 vezes ao dia. No mínimo, é o mínimo, tá? Se você fizer mais, você pode ter um efeito melhor, tá? Porque a grande maioria dos exercícios que eu passo para dor, eles não são assim, exercícios pesados, mas exercícios que vão ter estímulo, certo? Então, boa tarde, Lucide, tudo bem? Então é o seguinte, se a gente pegar o dia, então, todos os minutos do dia, e separar 3 minutos, cria 9 minutos por dia, né? 3 sessões de 3 vezes que você vai tirar 3 minutinhos só para fazer uma sequência de exercícios para sua dor cervical, 12 minutos de um dia. Gente, não dá. Dá o quê? 1,04% não dá nem 2% do dia. Então a gente não pode, nós não podemos nos enganar, nós não podemos usar a desculpa, não deu tempo. Na verdade é o seguinte, poxa, eu não me programei, mas eu vou me programar melhor, ou eu não dei a prioridade devida, tá? Tem uma frase, né, que a gente sempre fala, quando a gente quer, a gente arruma tempo, né? Então, gente, vamos assim, né? Vamos ser sinceros com nós mesmos, tá? Para que a gente possa melhorar. Por quê? Porque tem como fazer, tá? E eu digo porque é o seguinte, eu faço isso para mim. Na semana retrasada, eu acordei meio com um torcicolo leve e comecei a praticar os exercícios que eu estava ensinando para meus clientes ali. E aí, agora eu preciso fazer. Atendendo o cliente, vou fazendo. Tirei os minutinhos e consegui. E os clientes que eu atendo, a grande maioria faz, sim, a grande maioria faz, vamos fazer 3 séries lá, tem alguns que falam, puxa, eu fiz até mais, e aí qual que foi feito? Puxa, melhorou mais, ficou melhor, eu falei, que bom, é como escovar os dentes, né, então estímulo, então repete, e vamos, assim a gente progride, certo? Então, eu quero dizer o seguinte, você também consegue arrumar o tempo, tá? Se você entrar aí, que já me acompanha meu conteúdo, o vídeo com 7 exercícios, aí, sei lá, quantos vídeos aí, Reels 50, 100 Reels aí de exercícios que já tem aí, você pode tirar 3 minutinhos aí, fazer uma sequência e depois fazer. Então, assim, você consegue. Se você se programar, você vai conseguir e você vai ter resultados diferentes. Bom, e eu quero até te desafiar, se você tá com esse empecilho aí, tipo, não, pra mim não dava tempo, então eu quero desafiar você a se programar, 3 vezes de 3 minutinhos, pega alguns exercícios lá, faça, e aí depois você me fala como é que foi o seu efeito, tá bom? Legal? Então, por último, mas porém não menos importante, eu tô indo aqui pra nossa sétima armadilha, tá? Ou 7º empecilho que impede as pessoas de terem sucesso com o seu tratamento para dor cervical, tá? E qual é ele? É a falta de motivação, tá? A falta de motivação. Gente, quando a gente perde motivação, sei lá, para tratamento, né? Para viajar, para trabalhar, a gente sabe, né? Parece que para tudo, né? A motivação é uma coisa muito importante. Certo? Então, novamente, a gente tem que fazer uma autoanálise quando a gente está falando de tratamento. A gente tem que buscar a motivação de alguma fonte, porque senão a gente para no meio do caminho. Nós somos seres humanos e todo mundo está sujeito, todo mundo já ficou desmotivado, né? Você já ficou desmotivado com alguma coisa? Não precisa nem falar. Fala para mim aí, bota aí um joinha, um sim aí, né? A gente tem que ser honesto, nós somos humanos, certo? Porém, é possível nós nos motivarmos, tá? Através com a ajuda de alguém, de cônjuge, a gente falou um pouquinho antes ali do apoio social, tá? Então, principalmente quando a pessoa, vamos falar a pessoa que está com dor crônica, pessoal, a gente fala bastante de dor, mas é o seguinte, a dor crônica hoje é considerada doença, tá? Se você não sabia,
A dor crônica é considerada uma doença, tá? Então, vamos simplificar aqui. A dor crônica é uma alteração do funcionamento do cérebro, onde a pessoa passa a ter dor constante, tá? De intensidades diferentes, tá? Ela pode estar oscilando assim, mais fraquinha, né? A intensidade durante o dia também oscilando. Porém, ela pode acontecer mesmo não tendo algo machucado, mas é o cérebro que mudou. Às vezes já cicatrizou lá o meu cotovelo, mas ainda eu tenho uma dor insuportável. Então, a gente não pode brincar com dor crônica, pessoal. Eu sempre falo isso. Não brinque com dor. Eu digo assim, não deixe o bicho crescer. Então, você está com dor, vá se cuidar, tá com dor na cervical, vamos praticar os exercícios, vamos praticar o que eu tenho ensinado também nas outras lives aí. Né, se orientar, aprender, ter conhecimento sobre as causas não físicas da dor, o que pode movimentar, o que pode fazer com que o meu corpo fique mais suscetível. Eu não. O meu irmão Rodrigo Bernardes, eu sou o Ricardo Bernardes, o meu irmão Rodrigo, aquele de barba, fez uma live falando sobre o frio. Se você perdeu, você não pode perder. Volta lá, assiste essa live. Sabe como que o papel do frio em relação à dor, se a dor cervical piora no frio, quais são os motivos. Ele tá lá, ele fez essa live. Então é importante que a gente saiba dessas coisas pra gente não ficar travado. Porque às vezes é só assim, né? Falta de informação. Ou tipo assim, nossa, eu tava fazendo errado, por isso que eu não obtive o resultado que eu tava esperando, tá bom? Então, a dor crônica, ela pode ser debilitante, né? E com certeza ela afeta, ela não pode afetar. A dor crônica afeta a motivação das pessoas, tá? Eu ajudo pessoas com dor crônica, atendi inúmeros casos já, ainda tenho clientes que eu tenho ajudado, tá? Então a falta de motivação, ela pode crescer por conta da dor crônica. Então não deixa a sua dor virar crônica, tá? A dor aconteceu, ela é aguda, procura aí ajuda profissional rápido, e melhor coisa, né, a prevenção. Então pense sempre nisso. Prevenção é o melhor remédio. Previna a dor, não deixa a sua dor ficar crônica, tá bom? Depois o problema pode ficar pior, certo? Então, essa dor constante, ela pode levar a uma sensação assim de perda de esperança. Nossa, não tem mais esperança. Nossa, não. Eu tô fazendo isso. Mas, gente, é aquela velha história, né? Tipo assim, aquilo que a gente plantar, a gente vai colher. Então, quando nós começamos a plantar boas práticas em relação ao tratamento da dor cervical, tá? Lembrando que não é só exercício, tá? Você que me acompanha sabe que eu já tenho falado bastante sobre as causas não físicas, tá? Nós temos outros fatores em relação à dor. Não é só o músculo tenso ou machucado, tá? Temos que analisar todos os outros pilares da minha saúde integral e a gente vai ter aí resultados melhores, tá bom? E aí, Jackson, tudo bem? Boa tarde, você que tá chegando agora aí. Eu sou o Ricardo Bernardes, irmão do Rodrigo Bernardes, aquele cara de barba que sempre tá aqui. Hoje eu tô falando no lugar dele sobre as armadilhas que causam aí dor na cervical, tá? Que impedem você, na verdade, de avançar no tratamento. Vamos revisar elas então? Então, a primeira que eu tô falando aqui hoje, é a falta de compreensão, ou seja, não entender o que é para ser feito, como é para ser feito. É não entender que tem que seguir o passo a passo da receita de bolo, certo? Quando você vai tomar, por exemplo, um antibiótico, você sabe que o médico falou, esse aqui é de 8 em 8, você vai tomar. Então você vai lá, né, às vezes tem que acordar à noite, marca o horário direitinho, você vai lá e toma. Então, a falta de compreensão é importante saber, certo? Então, outra armadilha que impede você de avançar aí na dor cervical. Oi, Magda, tudo bem? Boa tarde. São as expectativas irrealistas. Então, você precisa ter... não conhecia o Ricardo? Muito prazer, Francisco. Sou eu aqui, ó. Tá? O Rodrigo usa barba, eu sou o Ricardo, tá? Então, é importante você saber que expectativas irrealistas, elas podem te travar no tratamento, tá? E impedir que você faça o que deve ser feito, tá? A terceira que eu falei aqui é a falta de suporte social. Então, você precisa conversar com seu cônjuge, pai, mãe, com quem mora, pessoas que influenciam ali na sua decisão, tá? Para que você esteja ali assim, engrenado no tratamento. Por isso, pessoal, que é uma coisa muito rica, é a velha nossa frase de andar em tribo, certo? Qual que é a sua tribo? Certo? Então, se você, por exemplo, sofre com dor cervical, você está chegando aqui na tribo certa. Porque eu estou falando muito disso, tá? E eu ajudo muitas pessoas. Eu tenho um grupo aqui no WhatsApp, tá? Que eu criei especialmente para isso, um grupo VIP. Inclusive você que está aqui hoje pela primeira vez, seja bem-vindo.
Se você quiser entrar no meu grupo VIP, manda um direct com o seu WhatsApp, lá o seu nome, eu adiciono você ali, onde a gente vai ter o quê? Nossa tribo, é uma comunidade, onde ali a gente vai estar falando mais sobre isso, certo? Ali eu mando conteúdos em primeira mão, vai ter live, eu mando lá, postei um reel, tá aqui, certo? Então se você quiser participar, é totalmente gratuito, manda um direct, né, uma mensagem aí, como é que o pessoal tá falando agora? Os blogueiros, por mais que todo mundo tá me chamando de blogueiro também, né? YouTuber, direct message, uma DM, né? Manda uma DM, manda um direct, manda uma mensagem, ou você que já tem meu WhatsApp mesmo. E se você quiser entrar no meu grupo gratuito, o grupo VIP aí do Rodrigo Bernardes, onde a gente vai estar ali, querer criar essa comunidade, onde a gente vai trocar experiências, certo? Oi Mali, tudo bem, querida? Boa tarde. Beijão pra você. Onde a gente vai trocar experiências ali sobre esses assuntos, tá bom? Então, a falta de suporte social, certo? É uma delas, tá? Os efeitos colaterais indesejados, às vezes a pessoa começa a fazer alguns exercícios e às vezes ela até aumenta um pouco a dor, aí ela para, porque ela não entende, ela não entende às vezes que aquilo faz parte, então tem que explicar direitinho, tá? E nem todo efeito colateral deve ser um fator para você parar o seu tratamento, tá bom? Beleza? Então isso é muito importante. A gente sabe muito isso de tratamento medicamentoso, tá? Mas também em relação aos exercícios, tá? Então, a quinta grande armadilha, são as crenças limitantes. Então, você precisa mudar a maneira de pensar. Para quem tá chegando agora, eu dei aquele clássico exemplo que a pessoa acha que o peso vai estar forçando a coluna na hora de tratar, de fazer movimento. Aí vai estar forçando, o peso não é ruim, tá? O peso, ele é um pensamento fixo, tá? Que vai gerar uma crença limitante, você vai começar a evitar movimento e você vai começar a travar o pescoço, movimentar menos. Então lembre-se, quanto mais movimento, melhor, desde que seja de forma gradativa e com amplitude de movimento também gradativa. Tudo bem? Boa noite, Danilo, que tá chegando aí, tudo jóia? Gente, eu tô falando boa noite, é boa tarde, eu não sei porquê. Na verdade eu sei, porque a maioria das minhas lives sempre são no horário da noite, tá bom? Gente, a sexta armadilha, então, é a falta de tempo, né? Então pra quem tá chegando agora, eu tava falando. Vamos ser honestos, essa é uma das maiores desculpas que eu escuto, tá bom? Então, falta de tempo, gente, não cola mais. Quando por exemplo, quando você quer namorar, você arruma tempo. Né? Quando você quer comprar lá, você quer ir lá comer aquele lanche lá do outro lado da cidade, você arruma tempo e vai. Então, gente, vamos ser honestos com nós mesmos, tá bom? Andréia, a minha querida esposa linda, seja bem-vinda. Então, a falta de tempo é um grande empecilho, tá bom? Se você se programar, você vai conseguir. Eu falo por mim, porque eu consigo, então eu sou uma prova. E eu tenho vários, a grande maioria dos meus clientes, eles tiram lá 3 minutinhos, ou seja, 2% do seu dia, 3 vezes de 3 minutos, eles fazem as séries, e quando faz, gente, a grande maioria melhora e melhora muito, tá? Então, vamos confiar no exercício, vamos confiar que existe uma dose para eu alcançar, para ter o efeito, isso faz toda a diferença, tá? E aí, partindo para o final aqui dessa live de hoje, à tarde, né? Tô falando boa noite, a falta de motivação, tá? E aí, é outro detalhe importante, certo? É importante você andar com a sua tribo, você andar junto, tá? Porque sozinho, para você se desmotivar é muito fácil, mas se você tiver alguém com você ali, né? Tipo, na hora que a gente balançar, poxa, vamos lá, a minha esposa mesmo, isso em toda a área da vida, tô meio desmotivado, ela chega, não, vamos de novo, levanta, tenta de novo, e a gente progride, tá? Então não deixe a falta de motivação para você. Por isso, fale com o seu profissional da saúde, aqui a gente tá falando da dor cervical, tá? Manda mensagem, tira dúvida, eu fiz aquele exercício aqui, não sei o que, tira dúvida, não deixe a falta de motivação impedir você de continuar o seu tratamento, tá? Porque nós temos, muita chance de melhorar a dor cervical, de diminuir bastante a dor, independente se você está com uma dor muito aguda ou crônica, ou tem diagnóstico hernia de disco sintomática ou não, fez cirurgia ou não, nós temos grande chance de melhorar. E isso, eu estou ouvindo isso há 15 anos. E a cada dia, quanto mais eu estudo e vou aprendendo outras ferramentas,
para ajudar aí os meus clientes, os meus pacientes, alunos, qualquer que seja o nome que a gente usar. Então, isso é real, tá bom? E claro, você tem que lembrar o seguinte, que eu também sou ser humano, eu também sou suscetível a sentir dor. Falei ali, acho que há um mês e pouco, acordei um pouquinho torto e já comecei a me autocuidar. Poxa, deixa eu rever aqui o que eu preciso fazer. Então, é possível. É possível você motivar. Então, partindo para o final da live, se você quiser, deixe sua pergunta ainda, eu respondo agora nos últimos 2 minutos. Mas eu quero, de novo, te encorajar, se você quiser, é totalmente gratuito, entrar para o meu grupo VIP aqui do Instituto Rodrigo Bernardes. Mande uma mensagem com o seu WhatsApp ali e seu nome. Eu vou adicionar você ali no meu grupo VIP, onde a gente coloca ali conteúdos exclusivos. Ali, quando alguém me manda uma mensagem, depois eu coloco ali pra gente discutir. Então essa é a ideia, da gente ter uma comunidade, da gente estar falando a mesma coisa, se ajudar, andar junto. Beleza, pessoal? Então eu tô encerrando aqui essa live aqui. Eu quero agradecer você que assistiu. Por favor, compartilhe aí com seus contatos, me ajude aí a estar ajudando mais pessoas aí com esse trabalho. Eu espero que na próxima live o Rodrigo esteja de volta, que eu sou o Ricardo Bernardes, irmão do Rodrigo, aquele cara de barba que sempre está aqui. Tá? Espero que você tenha gostado do conteúdo. Deixa aí seu comentário, o que te ajudou, o que você achou. É isso aí, Danilo. Boa. Então, eu encerro aqui. Espero a sua mensagem depois. Se quiser entrar para o grupo, então, manda o seu número lá, eu adiciono você no nosso grupo VIP. E mande também a sua sugestão de assunto aí sobre as próximas lives. Você já tem notado que eu tenho falado bastante aí sobre o foco principal meu, tem sido aí o meu interesse principal, dor cervical. Então, vamos lá, mande a sua mensagem. Esse Ricardo tá melhor que o Rodrigo. Pô, vamos ver, quem sabe ele vai me contratar aí, Francisco, de maneira definitiva, né? Vamos esperar. Gente, obrigado, beijão no coração. Lembre o seguinte, movimento é o melhor remédio. Faça exercícios, cuide da sua cervical, não deixe o bicho crescer, não deixe a sua dor virar crônica. É possível viver sem dor. Legal, pessoal. Obrigado. Um beijão no coração de vocês aí. Até a próxima. Tô encerrando aqui. Valeu. Tchau, tchau.